Olá, bem-vindos ao MEPAMcast. Esse é o videocast da MEPAM, Medicina e Segurança do Trabalho. O nosso espaço é dedicado a trocarmos ideias, percepções e expandirmos o nosso repertório sobre saúde, segurança e bem-estar no universo do trabalho, pensando tanto nos colaboradores quanto nas empresas. E antes de mergulharmos no tema de hoje, eu quero fazer aquele pedido especial, hein? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio, ative o sininho das notificações e deixe seu like e compartilhe esse vídeo com líderes, colegas de trabalho e todos que precisam expandir o repertório sobre um ambiente de trabalho mais saudável. Hoje, o tema é crucial para a segurança, a conformidade legal e a longevidade de qualquer negócio, independente do nicho, a proteção e o registro da sua marca. Para nos guiar por essa jornada que conecta a identidade corporativa, a segurança patrimonial e a gestão de riscos de uma empresa, temos o prazer de receber a Elaine Botelho. Elaine é nossa convidada especialista em propriedade intelectual e fundadora da Botelho Marcas e Patentes, atuando na proteção estratégica e valorização de ativos intangíveis. É agente da propriedade industrial certificadora pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e possui formação especializada conferida pela OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, Elaine, seja muito bem-vinda ao MEPAMcast. Obrigada, Marina. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, de compartilhar com esse assunto que é tão polêmico hoje em dia. Com certeza, a gente vai ter muita coisa aqui para trocar e eu ainda vou trazer para vocês algumas historinhas, inclusive, que aconteceu com a MEPAM. Vamos primeiro começar com o que é o registro de uma marca para o INPI e fala pra gente, para os leigos, o que é o INPI. Muito bom, Marina, excelente. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O INPI, ele é um órgão federal, ele é uma autarquia federal que cuida e que viabiliza a existência de todos os registros de marcas, de patentes, dentre outros, que a gente ainda vai falar mais para frente, né? Com certeza. Então, o que é o registro da marca? O registro da marca é a formalização dos direitos marcários. Porque existem muitos erros. A pessoa abre o negócio, eu tenho meu CNPJ, eu estou operando, mas o registro não foi formalizado. Então, nada mais é do que a formalização dos seus direitos sobre um determinado nome. E qual é a diferença, do registro da marca e de uma patente? Excelente. A gente conversou muito sobre isso, que as pessoas costumam trocar, marca e patente. Excelente, Marina. Essa é uma pergunta muito feita, no dia a dia. Eu escuto muito esse tipo de pergunta porque as pessoas confundem mesmo. Eu posso patentear minha marca? Não é bem assim. Marca se registra, se patenteia invenções. Então, por exemplo, o MEPAM é uma marca. A gente protege a nome, o seu logotipo, o seu nome MEPAM, como marca. Agora vamos pensar que você desenvolve um dispositivo. Esse dispositivo, ele tem toda uma situação, uma construção, ele tem uma funcionalidade. Então, esse dispositivo propriamente dito, com toda a sua disposição e toda a sua funcionalidade, isso sim é uma patente. Então, a gente protege invenções. Registra-se marca e patenteia-se invenções. Você consegue dizer pra gente alguma patente que você fez de algum cliente seu que já foi lançada, que não é mais sigilosa, para a gente conseguir aí diferenciar? Essa foi difícil, hein? Essa você me pegou de surpresa, Eu preciso puxar pela memória algo que pode ser revelado, Algo que ainda não tenha sido, que não seja objeto de sigilo. Sim. Mas eu tô lembrando de uma bastante interessante aqui, que foi na época do Covid. Nós conseguimos uma patente em caráter extraordinário de um enxaguante bucal, que ajudava a diminuir, a minimizar a transferência do vírus do SARS-CoV.
Então essa foi uma patente inédita, não muito antiga, né? E Sim. foi um mal necessário aí para nossa humanidade. É muito interessante, porque muitas doenças começam pela boca, né? Então, é muito importante a gente pensar, principalmente na saúde bucal hoje, né? Então, essa invenção deve ter sido muito boa mesmo. Com certeza. Foi a invenção, na verdade, de uma fórmula. Foram Tá. combinações de produtos já conhecidos em Uhum. proporções diferentes que trouxeram um resultado que ajudava a minimizar a transferência do vírus na fala, pela saliva. Tá, então vamos lá. Então, ele registrou a patente de um produto que ele ia lançar, tá correto? Exatamente. Ele já tinha um registro da marca? Já tinha o registro da marca. É uma empresa nova? Assim, Não era no uma mercado? empresa nova, tá? Era uma Uhum. empresa que já trabalhava. A formação dele, olha que curiosa. Ele é veterinário, tá? Mas muito empenhado no combate ali do pessoal da linha de frente. Num primeiro momento não tinha os EPIs, né? E todo esse empenho dele com a bagagem que ele tinha na medicina, embora ele trabalhasse com os petzinhos, ele começou a esmiuçar. O que eu posso fazer se eu pegar o produto A e juntar com o B e transformar e decantar e aquecer? O que eu posso resolver? O que posso resultar nisso? Então, ele foi aplicando os testes, contratou um laboratório e usou a própria marca que ele já tinha. Nossa, que interessante. Se você aí tiver uma ideia genial, busca a Elaine para registrar essa patente, viu? Porque daí você não vai perder seu produto. E aí eu queria contar uma história, né? Eu até já comentei com a Elaine uma outra vez. Eu lá trabalhando na Mepam com a minha avó, viviam me ligando, falando assim, olha, eu queria saber se a Mepam já tem um registro da marca. Eu queria saber, né, se vocês têm interesse em registrar, porque senão a gente vai passar o seu nome para frente. E eu achava, na época, há uns anos atrás, eu não tinha o menor conhecimento de registro de marca. Eu achava que registro de marca é só para aquelas empresas muito conhecidas, Coca-Cola, né? Inclusive, você já fez apresentações muito interessantes sobre. E eu falava assim, imagina, eu não vou registrar a minha marca. Que bobagem, isso aqui deve estar sendo até golpe para eu fechar qualquer coisa. E eu falei, não, pode mandar meu nome para frente. Isso, a empresa já tinha muitos anos de mercado. E aí, quando eu conheci a Elaine me falou da importância do registro da marca. Eu falei, olha, puxa aí, será que a Mepam já tem algum nome registrado? E aí, o que aconteceu? A gente foi registrar 30 anos após, né, a fundação da Mepam, ou seja, 30 anos depois que a gente registrou a marca. E aí eu queria te perguntar, é muito comum isso no Brasil, as pessoas não se preocuparem com o registro da sua marca? Porque, que nem eu, muitos, eu acredito que ainda não têm o conhecimento. E outros devem relevar, eu acredito, como que fazem bastante, né? Muitas empresas acabam, né, assumindo alguns riscos, né, e se deixando levar. Então, isso é muito comum no Brasil? Sim, Marina, é muito mais comum do que se imagina, né? Geralmente, o empresário começa achando que registrar uma marca é uma despesa muito alta, uma despesa muito elevada. Então, ele acaba deixando para um segundo momento. E ele vai deixando, ele vai procrastinando, ele fala, depois eu faço. Ou muitos pensam, poxa, isso não é para mim, a minha empresa é tão pequena, eu estou começando agora. Sim. Um dia, quando eu estiver como uma Coca-Cola, talvez. Mas vamos lembrar um fato, né? A Coca-Cola começou como um medicamento, vendendo doses únicas numa calçada. E já tinha a marca registrada. Então, se registra a marca desde sempre. Se você quer começar direitinho, você precisa ter a sua marca, o seu nome registrado desde o início. Porque assim você consegue, né? O empresário ele consegue crescer com solidez, com segurança. Com certeza. E é o registro de marcas o único meio que vai garantir essa segurança e essa solidez no crescimento. Então, assim, a gente tem que pensar nesse registro quando a empresa ainda... Estou entendendo que a empresa quando ainda não tem nenhum logo feito. Estou correta? Corretíssima. O registro da marca tem que ser um dos primeiros itens a ser pensado no planejamento de abertura de uma empresa. Você começa pesquisando o nome da empresa. Em paralelo, você vai pensando na sua identidade visual.
Tá. Mas enquanto você não tem a liberação, se esse nome está livre, se esse nome pode ser seu, não vale a pena nem investir dinheiro para fazer um logotipo, para criar um site, para colocar uma rede social no ar. Até porque, além de você não se proteger, você pode estar infringindo os direitos de outra pessoa e não sabe. Às vezes esse nome, ele já é objeto de proteção de outra empresa. Sim. E aí você se entra, né? Você se coloca numa situação de risco pior ainda. O buraco ele fica mais fundo, fica mais Com embaixo. certeza. E aí, uma coisa muito interessante, né? Quando eu fui registrar a marca da Mepam, eu lembro que você comentou do segmento de atuação. Então, por exemplo, se eu tenho o nome Mepam na segurança do trabalho e eu tenho Mepam em um outro ramo de atividade, que a gente costuma ver muito isso, né? Isso pode? Qual que é a diferença? Qual que é o limiar ali entre ter o mesmo nome e a mesma área de atuação? Pode sim, isso é perfeitamente aceito e convive através de um tratado internacional, que é o Tratado da CUP, é um tratado da Convenção da União de Paris, do qual o Brasil é signatário. O que diz esse tratado? Esse tratado, ele respalda no princípio da especialidade. Exatamente o que você disse. Você tem Mepam para medicina e segurança do trabalho. Eu posso ter Mepam para vender lubrificante automotivo. O público consumidor é diferente. O público consumidor não vai contratar o seu serviço achando que é um braço da minha empresa de lubrificante automotivo. Então, tudo isso está amparado nesse princípio da especialidade. E vale lembrar, né, que acho que pode ser uma próxima pergunta aí de alguém interessado, mas por que eu não posso registrar Coca-Cola para medicina e segurança do trabalho? Essa é a minha próxima pergunta. A gente já tem uma conexão aqui. Então, vamos lá, vou esclarecer essa pergunta, né? Ou usar Coca-Cola para lubrificante automotivo. Poxa, são coisas tão diferentes. Porque a Coca-Cola, ao longo da sua história, começou lá no início, já protegeu o nome, cresceu de forma protegida e estruturada. E ao longo do tempo, ela conquistou algo também que a gente tem tanto em tratados brasileiros quanto internacionais, que é a conquista do alto renome. Então, hoje ela tem uma marca notória, uma marca notoriamente conhecida. E quando uma marca ela chega nesse nível, ela chega nesse patamar, ela consegue bloquear todos os outros ramos de atividade. Então você consegue utilizar o seu nome apenas para você. Apenas para você. Mas para isso você precisa conquistar todos os nichos de mercado, todos os públicos, todas as classes sociais, avançar países e países afora. Tá? Existe, sim, hoje uma diferença, as marcas renomadas internacionalmente e as marcas nacionais, porque também existem marcas que elas são locais, típicas de um determinado país, de uma determinada cultura. Mas no caso de uma Coca-Cola, de um Google, por exemplo, essas sim, elas conquistaram um âmbito maior, né? Elas estão protegidas internacionalmente. Não existe um registro internacional. Ela precisa se estruturar, ela precisa se fortalecer em cada país. Tá, então quanto mais eu vou expandindo o meu negócio, aí sim eu vou registrando nesses outros países. É mais ou menos isso? É exatamente isso. O registro de marcas, ele é nacional. Ele só vale no Brasil. De norte a sul do Brasil, você está protegida com aquele nome para sua atividade, lembrando do princípio da especialidade, tá? Porém, quando a gente cruza fronteiras, quando a gente leva o nosso produto ou o nosso serviço para qualquer outro país, você deixa de ter proteção. E para que seja validado, você precisa estender, você precisa também proteger os seus direitos em cada um dos países de interesse que você vai trabalhar. Entendi. E ainda falando de Coca-Cola, eu lembro, acho que o único exemplo mais vivo na nossa mente é quando eles, então a Coca-Cola é uma marca registrada, e quando eles patentearam o líquido, né? A Coca-Cola, né? A receita, né? Que aí ela é sigilosa, ninguém conhece, quer dizer, eu acho, né? Que ninguém conhece. Acredita. Né? Acredita-se que ninguém conhece, que ninguém pode divulgar. Então, a gente aí já tá chegando num patamar que a gente já conhece. É mais ou menos isso, né? Olha, você tocou num ponto que é muito interessante também. A Coca-Cola, ela nunca patenteou a fórmula. Tá. Por quê? Porque a patente, ela é um título provisório.
Tá. Uma patente de invenção, ela tem uma validade máxima de 20 anos. Tá. Chegou em 20 anos, a gente tem uma lei, né? A gente tem um respaldo jurídico para que isso não se torne monopólio. Pensando também no avanço tecnológico, a gente está falando do produto Coca-Cola de anos e anos, de décadas e décadas. Mas vamos pensar, por exemplo, num aparelho de celular. Uhum. Você já pensou se aquele aparelho fosse monopólio e ele tivesse uma validade vitalícia, infinita? Cadê a inovação? Uhum. Então, a Coca-Cola, ela não patenteou a fórmula. Uma vez que você pede um pedido de patente, ela tem toda uma tramitação, um passo a passo processual a ser seguido. Uhum. Em algum momento, todo esse material que foi reivindicado, protocolizado, ele vai ser publicado, ele vai se tornar público. Tá. Pessoas têm acesso e vão ter diretamente, né, contato com a fórmula original. Uhum. Então, quando a gente fala numa fórmula da Coca-Cola, por exemplo, estamos falando em segredo industrial. É algo que literalmente se cria, chega num case de sucesso e guarda-se em um cofre trancadinho a 7 chaves. Então, não é patente, é segredo industrial. Bem curioso, né? É diferente, né? Mas é bom a gente saber essa diferença e saber, inclusive, dessa questão do monopólio. Porque, realmente, se a gente tiver a mesma coisa, a gente não tem nenhum avanço. Essa questão do avanço tecnológico foi muito bom. Exatamente. Não Muito dá para bom. parar no tempo, né? Com certeza. A gente falou muito dessa questão de quem está iniciando uma marca, né? De quem está... Da importância. E aí, eu quero, já pegando o gancho também, de levar isso para o exterior, mas também é uma tática que eu tenho que ter no meu negócio. Então, a gente está falando aqui da importância quando você está iniciando um negócio, fazer o registro antes de você criar até mesmo um logotipo, que é a primeira coisa que as pessoas costumam falar, né? Mas também se eu quiser expandir, né? Dá pra gente falar um pouco mais dessa expansão? Então, eu quero ter uma marca aqui, mas eu quero levar ela daqui amanhã para os Estados Unidos, né? Como é que é esse processo de levar essa marca para o exterior, expandir a rede? Vamos lá, isso é algo bem cuidadoso também. Uhum. Dependendo da idade da sua marca, a gente pode tirar proveito, né, Tá. de um tratado internacional e fazer a extensão dos direitos brasileiros. Claro que se adequando aos direitos norte-americanos, a gente consegue levar. Depende da idade também da sua marca, tá? Toda regrinha tem a sua exceção, mas a gente sempre parte que o primeiro processo registrado seria uma espécie de um processo mãe. Tá. E a partir dali você vai conferindo as proteções legais, marcárias em outros países também. Não só Estados Unidos. Se eu ver... aí eu tô usando um exemplo de um outro país, mas se eu ver que eu quero levar minha marca para um outro país e lá tiver o mesmo nome, a mesma área de atuação, o que eu faço? Não faz. Não faz. Vou te contar uma história breve, tá? Ah. Uma marca bem grande, bem conhecida, que é Uhum. uma rede de fast foods, que é o Burger King. Burger King não tem na Austrália. Tá. Ele saiu registrando em vários países, ele não conquistou um alto renome, assim como a Coca-Cola. Uhum. Então essa marca não é conferida exclusivamente internacionalmente assim para como ele. o McDonald's, acredito. Assim como o McDonald's, tá? Então, hoje, se você visitar a Austrália, você vai encontrar um fast food com as mesmas configurações que você encontra em outros países, mas lá não tem o nome de Burger King. Lá chama-se Hungry Jack's. Essa a gente não A sabia. mesma cor, as mesmas A mesma conformidades, exatamente, tudo igual. O padrão da franquia é igual em todo canto do mundo. Uhum. O que muda lá é o nome. Inclusive o logotipo com formatozinho de sanduíche Tá. é idêntico. E essa questão de franquia, como é que funciona? É a mesma coisa de eu ter uma marca e expandir? Ou para franquia tem alguma diferença? Basicamente não tem diferença, Tá. tá? O que mais pesa é que o franqueador, a franqueadora, ela é responsável por todos os seus franqueados. Tá. Então é muito mais importante ela ter a marca protegida, porque ela vai se respaldar, ela não vai ter o respaldo apenas para ela. Ela vai respaldar, ela vai proteger também toda a rede
franqueada. Então, os franqueados, hoje em dia, quando eles vão procurar uma franquia para comprar, para se associar, esse é um dos cuidados que ele tem. É uma marca renomada? É uma marca que está consolidada? Essa marca, de fato, está protegida? Porque a marca, ela garante também reputação. Com certeza. Uma marca, ela pode ter um renome favorável, mas ela também pode ter um renome desfavorável. Ela pode ter a reputação dela denegrida, manchada. Muito interessante. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente for, de fato, começar uma empresa, começar, né, uma marca, pensar nisso. Então, nós, da Mepam, a gente fala muito de risco, né? Então, a gente fala dos riscos que a gente tem que cuidar para os nossos colaboradores trabalharem ali, mas a gente também esquece do risco da nossa empresa, né? Como empresários, a gente tem que pensar em tudo. Então, quando eu vou abrir, eu tenho, às vezes, um alvará de funcionamento. Quando eu vou contratar colaboradores, eu tenho que fazer um exame admissional. E quando eu for criar uma marca, criar uma empresa, eu preciso também pensar aí nesse registro, nesse comecinho, para a gente já não começar truncado, igual que muitos fazem por aí, né? E aí, falando também nesse aumento de empresas, empresários que estão utilizando as mídias sociais e o e-commerce para vender. O que eu preciso ter de cuidados para começar uma empresa aí no e-commerce, para começar a vender dentro dos registros da marca? Primeira coisa, antes de entrar numa rede social, de começar a se divulgar, você precisa ter o seu nome protegido. Tá. Eu gosto de dizer que uma rede social, por exemplo, ela não é um terreno seu, ela é um terreno emprestado. Sim, você nem paga aluguel por isso, né? Com certeza. É de graça. Então a pessoa entra, ela investe toda uma bagagem, ela cria todo um roteiro, ela cria um marco, né, uma história dela ali, fala, uau, você lembra do Orkut? É da sua época? Lembro. Muita gente investiu em criar uma linha do tempo dentro do Orkut. Cadê o Orkut? Para onde foi parar essa linha do tempo? E a gente tem que focar também que se eu tenho a minha marca registrada e entram perfis parecidos, perfis similares, que vão me incomodar, que vão acarretar no desvio do meu cliente, desvio da minha clientela, eu posso, de posse do meu certificado de registro de marcas, apresentar isso para o dono da rede social e ele certamente vai retirar aquele perfil do ar. Então, pensando em risco de quem tem um perfil que já faz sucesso, que tem muitos seguidores e não tem uma marca registrada, é uma situação de risco. Ele pode perder esse perfil num estalar de dedos, da noite para o dia. Então, toda aquela autoridade, toda aquela notoriedade que ele construiu está construído em que? Sem alicerce, é como se fosse num chão de areia movediças. Tudo isso por quê? Porque ele não tem o registro da marca, ele não tem um respaldo, ele não tem um amparo legal. E se eu for, assim, um influenciador, né, no Instagram, eu falo sobre a minha vida, eu faço publicidade. Esse influenciador também é visto como uma marca, digamos assim? Eu também preciso registrar algo ou não? É diferente? É relativo, tá? A gente não tem como falar nada de forma absoluta. É relativo ao quê? O nome dele, ele conquistou esse nome autêntico, nome de pessoas, nome de influenciadores, nome de artistas também merecem e devem ser protegidos. Tá. Às vezes vão pensar, você não é a única Marina, eu não sou a única Elaine, né? Eu não sou a única Elaine Botelho. Se eu jogar num pesquisador, por exemplo, vão aparecer várias. Né? E pode ser que eu não seja a única Elaine Botelho trabalhando com marcas e patentes. Tá. Né? O Brasil, a gente fala na proteção marcária a nível nacional. O Brasil é tão grande. Às vezes fala, poxa, eu tô aqui no Sudeste. Mas e quem tá lá no Nordeste? Eu não conheço todo mundo. Geralmente eu conheço quem tá mais próximo de mim, né? Dentro do meu dia a dia, dentro a minha concorrência mais próxima, mais concreta. Então precisa, sim, de forma relativa. De acordo com o que ele tiver é possível eu fazer esse registro também? É possível e deve. E deve.
Tá. Para pessoas que têm nomes aí divulgados, né? Nomes. Você sabe que um fato curioso, né? O meu marido, o nome dele é Maurício Meirelles. E aí ele começou a fazer uma peça e ele usava o nome dele completo, né? Maurício Meirelles, e começou a fazer uma peça lá na Bahia. E aí divulgaram essa peça, era uma peça assim de escola, de faculdade, uma coisa assim pequena. E aí divulgaram num jornalzinho local, olha, vem assistir a peça e tal. E aí, quem fez o jornalzinho cometeu um erro, falou, teremos também a presença do incrível Maurício Meirelles, o comediante aqui em São Paulo, tem o nome de Maurício Meirelles, que ele, sim, é muito conhecido. Mas a gente estava falando de uma peça de faculdade lá na Bahia. A equipe do Maurício Meirelles entrou em contato com ele e pediu para ele retirar e, se possível, ter outro nome divulgado ali, outro nome artístico, porque ele está fazendo aquele uso. Se esse nome dele é registrado, não me pergunte, mas ele entrou em contato, como ele está antes aí no mercado, ele também já é muito conhecido. Aí ele falou, bom, então eu vou usar meu nome, meu apelido, que ele já gostava, então a família inteira já chamava ele de Mori, e aí ficou Mori Meirelles. Né? Ele até incluiu lá um L a mais, não sei se os astros pediram, alguém pediu para ele incluir um L a mais, mas eu achei muito interessante. Então, o Maurício Meirelles pode ter um registro do nome? Pode sim, como também pode não ter, tá? Sim, aí vamos pensar que o seu marido me procurasse nessa situação e falasse, eu fui notificado, o que eu faço? Primeira coisa que a gente faz é ter certeza, se certificar de que esse Maurício Meirelles, o famoso, que se diz famoso, se ele tem o registro da marca. Tá. Mesmo que ele não tenha, o seu marido ainda corre risco. Sim. Não imediatamente de ser processado, de ser envolvido em uma medida judicial. Por quê? Porque ele não tem o registro da marca ainda. Se ele não tem o registro da marca, ele ainda não tem os direitos para reivindicar nada. Mas, digamos que os dois corram e façam o protocolo do registro, o requerimento da marca. E o seu marido ainda consegue chegar na frente dele. Protocolo pedido de registro antes dele. Temos duas esferas. Dentro da esfera administrativa, nós temos dois momentos que esse outro Maurício Meirelles, ele pode reivindicar os direitos dele com base no uso anterior. Entendi. E temos também um terceiro momento que é na esfera judicial. Então, uma marca, ela só é consolidada mesmo. Você só pode dormir tranquilo. Poxa, a marca é minha, eu posso brigar com todo mundo a partir do momento que eu tiver o registro devidamente finalizado. É algo moroso, você já sabe, né? Quando eu tiver esse registro devidamente finalizado, sim, eu posso dizer a marca é minha. Mas do contrário, os dois lados, os dois Maurícios Meirelles, eles vão estar numa situação de desconforto. Será que eu vou conseguir? Será que ele vai conseguir me impedir? Exato. Provavelmente sim, o outro vai conseguir impedir, mas ele precisa correr atrás do prejuízo. Agora imaginemos se o seu marido tivesse registrado antes dele. Existe um período legal, tá? Para que uma marca venha a ser anulada. E esse período legal ele é de 5 anos. Então, se esses 5 anos já estivesse decorrido, seu marido ali no anonimato, na pecinha de teatro dele, quietinho, ele já conseguiu os 5 anos. Os 5 anos já foram consumidos. O outro que se diz famoso e maior, certamente ele não teria direito nenhum. Ele teria que deixar de usar o próprio nome e abrir mão de tudo aquilo. Ele teria que se redimir e falar, opa, você tem o registro, eu não. Tem que trocar. Você vê que curioso, né? Então, o nosso nome também pode ser usado como marca e também tem que ser registrado. Isso é muito interessante para essas pessoas que estão trabalhando, de fato, né? Com redes sociais, com influencers, às vezes eles têm algum tipo de produto que eles estão vendendo, que eles começam a fazer, né? E a gente sempre pensa o quê? Na minha empresinha, no CNPJ, né? Então, tem um âmbito aí muito maior do que a gente pensa, né? Você mencionou a questão do prazo. Você tem
existe uma média, um prazo referente a isso, da marca ser consolidada e eu ter ali a propriedade dela? Existe sim, esse prazo está regulamentado em lei. Tá. Esse prazo ele é de 5 anos a contar da data da concessão. Tá. A data da concessão é a data da finalização do processo de registro. Tá. Então, se eu abro um pedido de registro de marcas hoje, eu preciso aguardar transcorrência de toda a tramitação, ter a concessão, e a partir da concessão eu preciso esperar 5 anos usando a marca, também não posso deixar de usar, tá? Uma marca que ela tem o seu uso, a sua exploração interrompido também por um período de 5 anos, ela se torna caduca. Então vamos imaginar que o seu marido registrou essa marca, mas nunca usou. E já decorreu 5 anos. Vem uma outra pessoa e fala, poxa, eu quero esse nome, eu gosto. Ele não está usando. Ele provoca a anulação desse registro, que é o que a gente chama de registro caduco. Ele provoca a caducidade desse registro por falta de uso. Então, não só no Brasil, mas no mundo. Registrar uma marca implica em usar essa marca, explorar essa marca. A gente não registra uma marca e fala, ai, eu vou guardar ela na gaveta porque um dia... Ah, não, eu gosto tanto desse nome, eu me aposentei, mas eu vou guardar esse nome para o resto da vida. Não adianta, porque se a concorrência tiver interesse no seu nome, você não vai conseguir comprovar o uso do nome e você vai cair na questão da caducidade, vai ter o seu registro extinto, anulado. Você sabe que eu estava pensando nisso? Alguém me falou, eu não vou lembrar, foi recente, uma pessoa que tem, enfim, muita criatividade, criou ali, não de fato está usando, mas criou vários nomes, como se fossem várias empresas, e registrou essas marcas, esses nomes. São nomes genéricos, que você pode usar para qualquer coisa. Então, tem um nome que agora eu não vou lembrar, mas o nome é destinado a mulheres. Então, ela pode fazer um produto disso, pode fazer um canal, pode fazer algum serviço destinado a mulheres, e ela está guardando esses nomes ali para quem sabe vender ou utilizar. Isso é válido, então, usando isso que você está falando, eu fazer vários nomes, como se fossem várias empresas, mas eu não estou usando. Ah, daqui a um ano eu crio uma empresa, crio um fundamento para esse nome, para esse registro. Então, isso quer dizer que isso não vale. Olha, se a gente olhar do ponto de vista do investimento, Tá. A pessoa está investindo ali naquela marca. Hoje ela não tem renome, ela não é conhecida, mas dia de amanhã, digamos que passe a ter esse conhecimento. Ela pode vender, sim, esse registro. Porque um registro é como um bem, como um imóvel, como um automóvel, ele pode ser vendido, ele pode ser cedido, ele pode ser licenciado. Mas tem algo importante que a gente precisa observar aí. Quando você vai registrar uma marca, um dos critérios de registrabilidade é que você tenha atividade lícita e compatível com o que você está protegendo. Com o CNPJ que a MEPAN tem hoje, a MEPAN não consegue registrar uma marca para vender roupas. Tá. Então, no momento do exame de registrabilidade, a marca que a MEPAN solicitar para proteger roupas vai ser negada, vai ser indeferida. Então, a gente precisa observar também se essa pessoa ela está observando todos esses critérios, se de fato essa marca ela vai avançar, ela vai maturar e vai virar um registro lá na frente. Então, quando eu vejo um nome, poxa, um cliente meu ele quer comprar uma marca, tem uma pessoa oferecendo uma marca, a gente vai avaliar os riscos dessa marca e o que tem de bom, os pós e os contras, né? E uma das coisas é qual a fase processual que essa marca está. Quem solicitou essa marca tinha atividade lícita e compatível com o que eu pretendo usar? Essa marca, ela tem uma identidade visual? Essa identidade visual me agrada? Às vezes é uma marca mista. Se você pegar a MEPAN, tem toda uma estilização de letras. Será que essa estilização de letras agrada a todo mundo? Sim. Então tem uma série de critérios, uma série de quesitos que precisam ser observados. Mas, respondendo a sua pergunta, se for olhar pelo ponto de vista do investimento, desde que cumpra os critérios, pode ser interessante sim. Pode, mas eu tenho que estar usando a marca. Eu não posso guardar ela na gavetinha por anos e amanhã usar, porque entra naquilo que você falou, que caduca, né? Caduca o registro. Esse prazo é de 5 anos. Você pode ter guardado
por 4 anos e 11 meses, por Tá. exemplo, tá? E aí você tem que observar esse tempo limite. Poxa, tô me aproximando dos 5 anos, eu preciso gerar uma prova de uso. O que é uma prova de uso? Não basta ter um site no ar. Eu preciso vender, eu preciso negociar, eu preciso estar presente, por exemplo, em um evento, divulgando meu nome, divulgando a minha marca. Um evento, por exemplo, ele vai gerar registro, ele vai gerar publicações. Então, é uma prova de uso. Um site, qualquer um sobe um site no ar a qualquer momento, então isso não é uma prova de uso. Eu vendi um serviço, eu vendi um produto, emiti nota fiscal. Tá. É o uso da marca. Claro que também não vale vender um ou dois, né? Uma blusinha aqui, outra blusinha ali. Você precisa ter uma bagagem, precisa ter um volume para justificar as despesas também que você investiu e justificar esse uso. Sim, sim. Então também aquilo que a gente até mencionou lá no início da conversa, o registro da marca ele tem a ver com o registro, mas também com a atividade que você está exercendo, né? Então eu estou usando essa marca ou registrei a marca como venda de produtos, por exemplo, venda de blusas, já não tem nada a ver com o uso dessa marca para treinamentos, para coach, né? Então tem que ter essa diferenciação também. Exatamente. Isso é um dos critérios mais importantes a ser observados. Então, o registro da marca, ele é moroso. Se hoje o cliente me procura e fala, Elaine, eu quero registrar uma marca para vender roupa, mas o KNAI dele é de treinamento, como você falou, olha, a gente não pode registrar do jeito que a sua empresa está hoje. Precisa chamar um contador, precisa chamar alguém, fazer uma alteração no seu contrato social, na cláusula de objeto social e expandir os seus KNAIs na Receita Federal para só então entrar com a marca. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também no dia a dia. Sim, eu vejo também, eu como lido com muitas empresas, eu vejo que o KNAI, para quem não sabe, é o que manda ali a sua atividade, né? A gente tem registros muito amplos, né? Então, eu tenho aqui uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Às vezes você vai ver o KNAI sei lá, serviços administrativos, né? Isso acontece muito e aí a gente tem que regularizar, eu imagino que todos esses pontos dentro da empresa, certo? Exatamente, tá certinho. Se a gente pega um KNAI muito amplo, isso é bom para a marca. Tá. Porque se a gente conseguir convencer o examinador que dentro daquele KNAI, com aquela amplitude que ele tem, se encaixa o serviço ou o produto que a gente está vendendo, isso é um ponto favorável. Agora, quanto mais específico é o KNAI, mais específica tem que ser a proteção da marca. Tá. Então, hoje a gente vê muito serviços administrativos. O que é um serviço administrativo? Pode ser tudo. Pode ser tudo, ou pode também não ser nada, dependendo do que a pessoa pretende, né? E a gente vê que essa sacada dos KNAIs tem muito a ver com a questão tributária. Tá. Pagar menos impostos. Então, uma empresa ela também tem que tomar cuidado com relação a isso. Poxa, eu fui lá, coloquei um KNAI que não tem nada a ver com aquilo que eu quero trabalhar. Você não vai poder proteger a sua marca. Porque o seu KNAI, porque a sua atividade, ela não é compatível. Com certeza. Então, tudo tem que ter uma conformidade. Tudo tem que estar em ressonância. Agora a gente tocou num ponto muito interessante, né? Para você que é empresário, que está nos assistindo, a gente vai entrar agora, né? Meados de 2026 até 2027 na reforma tributária. Então a gente tem que avaliar todas essas questões. A gente tem que avaliar se o nosso contrato social está em ordem, se o nosso KNAI está em ordem, porque os impostos vão mudar. Né? Vai ter uma alteração aí, a gente está falando de uma outra área que é a área tributária, mas você vê como tudo tá junto, né? Quando você vai criar uma marca, quando você vai criar uma empresa, você não pode simplesmente falar gostei desse nome, achei ele lindo, achei que ele combina com as letrinhas redondas. Achei que as letrinhas redondas combinam com o produto que eu vou vender, que são copos. A gente não pode se deixar levar só por isso. A gente tem que começar o passo a passo lá de trás, né? Exatamente, tem todo um contexto, né? Sim. O registro da marca, ele não começa na ideia que você teve, no nome que você achou bonito. A marca, ela vem para proteger uma estrutura, para proteger um negócio.
Tá. Então ele tem que estar dentro de um plano, de um planejamento, de um plano estratégico. Sim. Você não tira a ideia do nada e fala, vou proteger, diferente da patente. Tá. Dormi, tive um sonho, tive uma ideia. Poxa, mas o meu carro funciona assim. Mas e se melhorar isso? Vamos pegar aí um engenheiro mecânico, por exemplo, ou um engenheiro de eletroeletrônica, ele pode melhorar o funcionamento, uma funcionalidade de uma parte de uma peça de um automóvel. Se ele tiver uma sacada, ele pode registrar uma patente. Que a patente não tem esses requisitos, não tem essa comprovação de legítimo interesse. A marca não. A marca ela tem que estar dentro de um planejamento estratégico. E a patente também são itens inovadores, que a gente então entende que não existe no mercado. Se não existe no mercado, eu posso patentear, né? Exatamente. A gente falou de monopólio, né? Sim. A patente ela é um monopólio de certa forma. Tá. Porém, ela é um monopólio com prazo de validade. Durante aqueles 20 anos que eu consegui o registro da minha patente, eu vou ser única e vou ser exclusiva nesse quesito, na venda desse produto, na venda desse serviço. Então, o monopólio ele também existe e ele é regulamentado pela lei de patentes. Mas aí tem o prazo e aí a gente tem que entender. Isso é bom também, por exemplo, a gente que lida com funcionário, a pessoa quando vai trabalhar numa empresa, ela também escolhe a empresa. Se a empresa, se aquela marca, se ela é estabelecida no mercado, se ela tem um bom nome. Porque imagina eu falar que eu trabalho num lugar que não tem a menor segurança, não tem nada que vai fazer de mim um profissional bom e eu vou levar esse nome à frente. Imagina, todo mundo que fala que trabalha no Google, né, tem isso como orgulho, porque é uma marca, é uma empresa, né, que ela é legalizada, ela tem aquilo que você falou, né, a confiabilidade e tudo isso, e dá para aquele colaborador uma questão de orgulho dessa empresa. Isso eu acredito que também possa interferir bastante na empresa e no futuro da empresa também, né? Eu disse com certeza, né? Um funcionário ele vai querer se orgulhar do local onde ele trabalha, para a empresa pelo qual ele presta serviços. Então vamos imaginar que ele trabalha em um laboratório farmacêutico. Olha a responsabilidade de levar um medicamento sério, de qualidade, para uma pessoa, para a população. Imagina se ele entra em um laboratório que copia fórmulas, que coloque produtos com marcas duvidosas no mercado, com marcas que tentam imitar, que tentam pegar carona de outras marcas já consolidadas. Sim. O funcionário não vai ter orgulho de dizer, eu trabalho naquele laboratório. Diferentemente de quando ele trabalha num local, em uma empresa que tem todo o seu reconhecimento, que tem toda a sua segurança. E quando a gente fala em segurança, a gente tem que falar em todos os critérios, em todos os quesitos. Né? Começa com a idoneidade da marca, tem empresa que cuida também da questão de sustentabilidade. Ele zela, né? Vamos falar agora da segurança ali do trabalho. Ele zela pelos cuidados da saúde, da segurança do funcionário dele. Então, com a marca não é diferente, com a marca é a mesma coisa. Poxa, a empresa que eu trabalho, ela imita o nome de uma outra. Poxa, não é legal, porque esse funcionário vai pensar o quê? A qualquer momento vai chegar a polícia, vai apreender os produtos, vamos ter uma interdição, né? Vai acontecer uma busca e apreensão. E pode chegar nisso, né? Pode chegar nisso, esse é um dos riscos. Né? Então, imagina, o que o funcionário pensa? Será que eu estarei empregado daqui uma semana? Será que pode acontecer hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês? A única certeza que tem é que pode acontecer. Se vai acontecer, depende de quem está do outro lado. De qual é a ação, de qual é a atitude que a pessoa vai tomar. Né? Mas o risco existe sim. Muitas vezes a gente não fala dos riscos, né? Que são riscos financeiros e até mesmo de você não poder mais operar na sua empresa. Imagina, além de você ter que pagar uma multa, eu imagino, você também não pode mais operar. Você vai ter que fechar seu negócio e falar assim, e agora? Exatamente. Muitas vezes a resposta é, você está impedido de usar o seu nome, quer seja num e-mail, em um cartão de visitas, em uma proposta, você deve tirar o seu site do ar agora, nesse momento, sob pena de pagamento de multa diária de X reais.
né? E muitas vezes você não consegue contornar isso. Então fica todo o prejuízo financeiro. Se for produto, por exemplo, você tem todo um estoque. Você vai ter que reconstruir, você vai ter que cuidar do seu rebranding, criar um nome novo. Se for uma franqueadora, por exemplo, ela vai precisar amparar, respaldar todos os franqueados dela. Então o registro da marca ele tem que ser muito bem pensado. Ele não é, deixa eu ir ali fazer o meu registro. Não, ele tem que ter uma estrutura. Ele tem que começar, inclusive, com uma busca prévia. Essa busca prévia é aquilo que vai orientar e que vai trazer a certeza de assertividade, a certeza de êxito no futuro. Quando a gente entra com o pedido de registro de marcas, a gente não consegue garantir 100% que o registro vai ser validado, que vai dar tudo certo. A gente estima as chances de êxito. E tudo isso começa numa busca. E o melhor, o ideal, é começar no início do negócio. E pensando nessa estruturação, né? Vamos falar numa estruturação prática. O que a gente pode dizer aqui para o empresário, ou para aquela empresa, ou que está começando, ou que, vamos lá, né? Já começou sem esse registro. Quais os passos práticos que a gente tem que ter para fazer o registro, então, da nossa marca? Primeira coisa é ter o negócio regulamentado. Se tiver no início, melhor ainda, que os riscos, né, as chances de problemas são menores. Mas mesmo pensando naquele empresário como a Mepam, que já tinha anos de estrada, anos de bagagem, minha documentação está em ordem? Minha documentação está regularizada? Eu já tenho meu nome definitivo? Essa é a minha arte definitiva? Esse é o meu logotipo? Essa é a minha identidade? A partir daí, com segurança, a gente faz a busca, a gente faz a pesquisa de viabilidade e dando tudo certo, não encontrando nenhum obstáculo, nenhum percalço, o cliente já pode dar entrada no registro da marca e esse cliente, esse empresário, ele já fica protegido desde ali. Riscos existem, como eu disse, né? Entrar com registro de marcas não significa que vai dar certo, que vai ser deferido, mas é essa viabilidade, é esse estudo, essa pesquisa prévia que vai sinalizar o seu futuro. Só pegando isso que você falou do logotipo, né? Então, eu também estou passando por isso, pensei em mudar. E aí, a Elaine fez o nosso registro, eu falei assim, Elaine, e agora? O que eu faço? Eu posso mudar? Não posso mudar o meu logo? Porque as empresas fazem o rebranding o tempo inteiro. Muda o logo, muda a cor, né? Você sabe muito bem disso. Para finalizar, se eu quiser mudar, então, meu logo, como é que faz? Né? Eu posso mudar? Não posso mudar nunca mais? Vamos lá, Marina, essa é uma dúvida muito recorrente também, né? Você pode sim e deve, tá? Eu vou te explicar o motivo. Por que você deve? Lembra que nós falamos que a marca ela tem que ser usada. Se você interrompe o uso por um período de 5 anos ou mais, ela se torna caduca. E isso vale para sua identidade visual. Significa o quê? Você tem que explorar a marca da forma como ela foi requerida. Eu requeri dessa forma hoje. Mas eu não gosto mais. Sofri um rebranding, veio o meu pessoal de marketing e modificou. Você precisa entrar com um novo registro. Qual é a estratégia que a gente usa? Enquanto o novo registro não está totalmente regulamentado, a gente ainda cuida do anterior. Porque a legislação ela tem várias brechas para a gente se respaldar. Claro que essas brechas têm limite, tá? Que são aqueles 5 anos. Então a gente vai cuidando paralelamente do novo e do anterior. Quando o novo ele está completamente seguro, a gente abandona o anterior. Então, essas modificações elas são muito importantes. Quando a modificação ela é muito pequena, ela é muito sutil, passa. Mas se a gente for analisar o custo de registro de uma marca perto do custo que você vai ter para enfrentar uma medida judicial, mesmo que seja uma simples notificação extrajudicial, é muito mais econômico, né, financeiramente falando, você entrar com um novo pedido de registro. E psicologicamente falando também, é muito mais tranquilo, você vai dormir tranquilo. Verdade. Então, já vou ficar atenta aí para mudar. Não sei se eu vou pirar no meu logo, mas eu quero fazer alguns ajustes aí, vou ficar esperta para fazer meu novo registro, tá? Sim. Elaine, muito obrigada
por estar aqui com a gente hoje. Fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite e pela sua participação e por compartilhar um conhecimento tão valioso, mostrando que a proteção da marca é um pilar de segurança e longevidade empresarial. Assim como a saúde e a segurança do trabalho, sua orientação final sobre o risco de perder anos de história e investimento, como quase aconteceu com a própria Mepam. Eu não sou um exemplo, tá bom, gente? Serve de alerta para todos os empreendedores que nos assistem. E a você, espectador, espero que este episódio tenha expandido seu repertório sobre a gestão de riscos e a importância da proteção da sua marca. Se o conteúdo foi útil, não se esqueça de fazer a sua parte. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as novidades do universo da medicina e segurança do trabalho. Ative o sino para ser notificado de cada episódio que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Deixe o seu like e para apoiar o nosso trabalho e compartilhe também este vídeo com quem precisa dessa informação. Para continuar essa conversa, siga a Mepam nas redes sociais e visite o nosso site para conhecer todas as nossas soluções em saúde e segurança ocupacional. Todos os links estão na descrição do vídeo. E um abraço e até o próximo episódio do Mepancast.